No Brasil, curiosamente, o feijão foi a capa do caderno de esportes do Globo. O fura-pneu. No tênis, quando você perde 6-0, é o pneu. E como ele conseguiu marcar um game nos 3 sets que ele perdeu, o Globo decidiu dar esta manchete, o fura-pneu. Inusitada, a manchete é só para mostrar algo incomum aqui, o fura-pneu João Feijão. E esse é o preço que os tenistas pagam por não estar entre os 32 melhores do ranking. O Belucci conseguiu, é o 30º, e aí na primeira rodada ele foge de encarar um cabeça de chave como o Djokovic, que aí é derrota na certa para qualquer tenista brasileiro. Sobre o Djokovic, não sei se o Bruno conseguiu ver a dancinha dele, mas o Boris Becker, que aliás tem história também no US Open, no Facebook do Boris Becker, ele divulgou o seguinte vídeo, Bruno. O Djokovic adora dançar. E ele foi fazer a coreografia com a galera na quadra central antes de entrar em quadra. Vamos ver um pouquinho. Que espetáculo! O Dani Monte prometeu fazer igualzinho aqui pra gente fechar a redação de hoje. Novak Djokovic, o grande figura, o grande gente boa, boa praça do tênis mundial. E a gente só sabe disso porque segue o Boris Becker nas redes sociais. Ele escreveu o seguinte, Novak Djokovic fazendo a sua dança rotineira no Aberto dos Estados Unidos. Mas eu te interrompi, Bruno Cortes, você pode seguir dando as informações. Você chegou a ver a dancinha do Djokovic ontem aí no estádio? Vi, Rizek. Não foi a primeira dancinha dele, já nesse início de Aberto dos Estados Unidos, um dia antes, no domingo, quando o campeonato ainda não tinha começado, a chave principal, pelo menos, não tinha começado. Ele veio aqui, é claro que era obrigado também, estava treinando, mas era um evento promocional. Mas ele se comporta de um jeito como realmente ele gosta de estar ali. Ele participou desse evento com crianças e dançou com as crianças, deu um show com as crianças. Não parecia estar querendo fazer aquilo ali e sair rapidamente. Não curtiu aqueles momentos com as crianças também. O Djoko é realmente, sem dúvida alguma, sempre um show e é muito bom ver o Djokovic jogar. E tem essas coisas que acontecem antes e durante o jogo também, às vezes, né, no intervalo entre um game e outro. E depois da partida é sempre bom ficar ligado nos jogos do Djokovic. Eu estava falando, Rizek, sobre Nadal, que estreou ontem também, que vem de uma temporada muito ruim, né? Esse ano só venceu 2 jogadores que estão entre os 10 melhores. É uma das piores temporadas, sem dúvida alguma, do Nadal. Mas ontem respirou, teve um jogo complicadíssimo, porque enfrentou o Coric, né, o croata, que vai enfrentar o Brasil na Copa Davis agora em setembro, que está jogando demais, é quase um adolescente ainda, né, tem 18 anos, já venceu o Nadal ano passado, já está ali em 33 no ranking, 33º, torcida para o Belucci, que hoje estreia aqui contra o inglês James Ward. E o Nadal, pelo menos, respirou, perdeu um set para o Coric, mas foi muito bem, principalmente nos dois primeiros sets. Parece começar a voltar a mostrar o bom desempenho que a gente está acostumado a ver do Nadal. Além do Nadal, ontem tivemos a Serena Williams, né? Essa é a queridinha por aqui, só se fala em Serena Williams. Enfrentou ontem a Diatchenko, né, a russa. Pode fazer história por aqui a Serena, porque ela pode se tornar a primeira tenista a vencer todos os torneios de Grand Slam desde 1988, quando a Steffi Graf conseguiu esse feito. Se ela conseguir isso, ela vai ser a 6ª tenista na história a conseguir o feito. Vem de números impressionantes nesse ano de 2015. Ontem, nesse jogo, foi 8-0 para a Serena Williams, a gente pode dizer assim, né? Porque o jogo não acabou. Ela venceu o primeiro set por 6-0, estava vencendo o segundo por 2-0. O Diatchenko sentiu uma lesão, mas mesmo se não sentisse, perderia para a Serena, que venceu 32 dos 37 pontos que foram disputados ontem. Ela mesma até disse que foi um jogo meio bizarro e estranho para ela, mas ela conseguiu manter o nível. E é impressionante, Rizek, quando a gente vê a Serena por aqui, porque não só nos jogos, como nos treinos, é casa cheia. Às vezes a gente tem aqui 17 quadras que são usadas pelas partidas do torneio, mas tem as quadras de treino também. E quando a Serena está treinando, tem centenas de fãs em volta da quadra. Às vezes, essa quadra de treino fica mais cheia do que as quadras de alguns jogos também. Verdade, eu já tive aí e a Serena é uma estrela da competição absurda. Aliás, o fato dela ter perdido só 5 pontos no set que ela disputou contra a Rússia virou a manchete do New York Times. Foi um jogo muito fácil e ela perdeu apenas 5 pontos. E o New York Times elogiando muito o Nadal, dizendo que a gente viu o Nadal revigorado ontem,
A gente espera ver o Nadal revigorado mesmo, porque nessa temporada ele esteve irreconhecível para os padrões de Rafael Nadal. E desde 99, ano passado, o Nishikori foi finalista do US Open. Desde 99 que a gente não tinha um finalista perdendo na primeira rodada, então a zebra já atacou esse ano. Ô Bruno, com imagens da derrota do Nishikori que a gente mostra aqui para vocês, deste primeiro dia aberto dos Estados Unidos, eu vou me despedir do Bruno, deixar um grande abraço com ele e só te fazer uma pergunta para encerrar sua participação, Bruno. Seleção brasileira está em Nova York. Ela é assunto no site do New York Times, eu não achei uma linha. Ela é assunto na imprensa norte-americana ou tem passado batido por aí? Eu também não achei não, Rizek, dei uma procurada também e não vi nada, nem New York Times, nem USA Today, nem o Washington Post, foram alguns que eu dei uma olhada rapidinho hoje de manhã. Não tem seleção brasileira, não se fala muito de seleção brasileira aqui não. No hotel ontem em Nova Jersey, que fica mais ou menos 1 hora daqui, a informação que a gente tem é que até aumentou o número de torcedores, quando o pessoal ficou sabendo que o Kaká estava chegando. O Kaká é uma estrela por aqui, estrela do futebol mundial, mas também estrela do Orlando, né? Vem ajudando a desenvolver a Major League Soccer, a Liga de Futebol dos Estados Unidos, mas daí as atenções estarem muito grandes para o futebol, para a seleção brasileira, vai uma grande diferença. É verdade também que a gente sempre vê estádios cheios na Major League Soccer, estádios cheios também nos jogos da seleção. A seleção tem um levantamento aí do nosso produtor, o Guilherme Oliveira, jogou aqui nos Estados Unidos 15 vezes nos últimos 10 anos, quer dizer, vem ajudando, de uma certa forma, aos americanos se interessarem um pouco mais pelo futebol. Mas nos jornais, quase nada, Rizek.